ficou lindo, né? E sabe o que a gente faz agora? Corta uma generosa fatia e senta para não cair, porque olha que espetáculo de fatia. Chega bem pertinho e dá uma conferida na quantidade de recheio que tem aqui. Começa preparando o bolo, colocando na batedeira os ovos, o açúcar e vamos bater bem. E quando você perceber que dobrou de volume a mistura dos ovos com o açúcar, aí diminui a velocidade da batedeira, acrescenta o óleo e deixa bater mais um pouco. Com o óleo já bem misturado, a gente desliga a batedeira, acrescente o leite, acrescente também o chocolate em pó ou cacau em pó e aí a gente não usa mais a batedeira, vamos misturar com o fouet ou com a ajuda de uma espátula. Acrescente a farinha de trigo já peneirada e misturamos bem. Depois de bem misturado, acrescente uma pitadinha de sal e por último o fermento em pó. Transfira para uma forma untada e enfarinhada ou então com papel manteiga no fundo. Eu aqui estou usando uma forma de 15 centímetros de diâmetro. Leve ao forno pré-aquecido em 180 graus por mais ou menos 35 a 40 minutos. Enquanto o bolo assa, a gente prepara o recheio colocando na panela o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e aí a gente já dá uma boa misturada. Leve ao fogo, em fogo médio, mexendo sempre. Uma dica bem importante é você ter em casa uma espátula de silicone, porque é ótimo para trabalhar fazendo esses tipos de recheio ou então massas de docinho. E assim que ficar um creme firme, você passar a espátula e formar esse caminho rápido aí, já pode desligar o fogo. Transfira para um recipiente e cubra com um saquinho plástico e reserve. Agora a gente já prepara o outro recheio, colocando na panela também o leite condensado, o creme de leite, o cacau em pó, mas você pode usar também o chocolate em pó. E para esse recheio a gente acrescenta também aquele pote pequeno com 140 gramas de Nutella. Dá uma misturada legal e leve ao fogo em fogo médio e mexendo sempre. E o ponto desse creme é exatamente como o branco que a gente já preparou. Ficou um creme firme e você passa a espátula, você percebe que forma este caminho, aí beleza, já pode desligar o fogo. Transfira para um recipiente, cubra também com um saquinho plástico e reserva. E para dar uma leveza aos nossos recheios e também não deixar muito doce, a gente coloca na batedeira 300 gramas de nata. Eu gosto muito dessa marca, existem outras marcas no mercado também que são bem boas, mas uma dica legal que eu sempre uso e sempre dá certo é essa Veneza. Então a nata tem que estar bem gelada e aí a gente vai bater na batedeira. Cuidado aqui na hora de bater para não bater demais, porque senão essa nata vira manteiga. E o ponto certo para você parar de bater é quando ele fica naquele ponto de chantilly firme. Com o recheio já frio, ele fica nessa textura. Então aqui nesse branco eu vou acrescentar a metade daquela nata batida e vou misturar bem. A outra metade eu vou misturar no recheio de chocolate, ele também tem que estar frio e a gente mistura bem. E olha só que belezura de recheio, 2 recheios bem saborosos, é firme, bom de trabalhar recheando os bolos e não fica enjoativo. E para montar você já sabe, né? Usa a mesma forma que assou o bolo, aí coloca um saquinho plástico. Para você desenformar o bolo é bom ele estar frio ou morno, aí você já pode cortar as camadas. Na forma com o saquinho plástico, coloque um disco de bolo. Eu aqui estou usando aquela caldinha para não deixar enjoativo de água com cacau, mas aí é opcional, você use a calda a gosto. Em seguida, já coloco uma parte de recheio branco. Bem espalhado o recheio branco, agora a gente coloca uma camada de recheio de chocolate. Espalhou o recheio de chocolate, agora a gente vai repetir o processo, colocando um disco de bolo, molhando e colocando mais 2 camadas, uma de recheio branco e uma de recheio de chocolate. Eu aqui estou com um bolo de 15 centímetros de diâmetro, então sobrou recheio. Se você quer usar todo o recheio e quer preparar um bolo maior, aí você pode dobrar a receita do bolo, mantém a mesma receita dos recheios, você pode usar daí uma forma de 20 a 22 centímetros de diâmetro. Deixando bem claro que se você quiser fazer um bolo maior, você vai precisar somente dobrar a receita da massa do bolo. Os recheios já estão na quantidade certa. Espalha bem esse recheio de chocolate e já finaliza com o último disco de bolo. E não esquece de dar mais uma molhadinha.
Cubra com o saquinho plástico e leve à geladeira por no mínimo 4 horas. Aí depois transfere para o prato em que você vai servir, retire com carinho, com bastante cuidado a forma, retire também o saquinho plástico e olha só que belezura. Para a cobertura eu estou usando um ganache de chocolate. Na descrição do vídeo eu vou deixar as quantidades corretas para você trabalhar com chocolate ao leite, com chocolate meio amargo ou então com chocolate branco, tá? Preste bem atenção, tem diferença nas quantidades. E uma dica bem interessante, que para trabalhar com o ganache para cobertura e com bico, é bem legal você preparar de um dia para o outro, para dar tempo de ele descansar. Para a cobertura eu usei o chocolate ao leite para preparar o ganache. E agora em cima para fazer a decoração eu fiz uma misturinha também, um ganache de chocolate branco, só que aí eu não esperei descansar. E aí vim com uma colherzinha para fazer esse efeito escorrido, só que não ficou como eu queria. Ele começou a escorrer demais, porque ele estava mole ainda, eu não dei o tempo suficiente para o ganache ficar mais firme. E quando falta paciência numa pessoa, ela espera somente mais um pouquinho e aí transfere para uma bisnaga e acha que vai dar certo, mas não. Comecei a colocar o ganache aí e ele ainda não estava no ponto ideal que eu queria. Aí você vai ver que ele vai ficar escorrido demais. Se você gosta assim, pode deixar. Agora, eu queria um ponto diferente. No topo do bolo eu também coloquei o ganache branco. Deixei o restante do ganache branco na geladeira para ficar no ponto que eu quero. E fiz aqui o acabamento com o restante do ganache de chocolate ao leite. Bom, deixei o ganache descansar mais um pouco e agora eu vou testar para ver se fica no ponto que eu quero. E não é que deu certo? Eita, que coisa mais linda! Era exatamente este ponto que eu queria mostrar para vocês. E para decorar no topo do bolo eu estou usando brigadeiros que eu preparei em casa e o grande chefe aqui, que é o chocolate Kinder Bueno. E agora me diz uma coisa, tá ficando lindão, não tá? Eita, que tu estás apaixonado também, né? Bom, e a gente vai dar um detalhe ainda mais para esse bolo. Coloquei em um saquinho plástico chocolate misturado com creme de leite, um ganache mais molinho de chocolate meio amargo e aí vim fazendo esses risquinhos por cima para fazer um acabamento, para finalizar com chave de ouro. E olha só, que maravilha, gente! Ficou lindo, né? E sabe o que a gente faz agora? Corta uma generosa fatia e senta para não cair, porque olha que espetáculo de fatia. Chega bem pertinho e dá uma conferida na quantidade de recheio que tem aqui. Ah, vai dizer que tu não gostou.